Existe um lugar na Terra onde o tempo se comporta de maneira diferente. Onde os segundos não seguem a rigidez metronômica dos relógios modernos, mas dançam ao ritmo da seiva correndo por veias verdes, da água escorrendo por troncos antigos, do lento abrir e fechar de pétalas ao amanhecer. Este lugar é a Amazônia, não a Amazônia dos manchetes jornalísticas sobre desmatamento, nem a dos documentários que mostram apenas a superfície de seu esplendor, mas a Amazônia profunda, a que guarda nos porões de sua memória ecológica os segredos mais bem guardados da experiência humana neste planeta. Fico feliz por você estar aqui. Se esse tipo de pergunta que acende uma chama lenta é a sua praia, eu agradeceria se você curtisse ou se inscrevesse. Isso ajuda este sinalzinho tranquilo a alcançar outras mentes curiosas. Sem pressão. Claro, é só um convite. Então, acomode-se. Se puder, deite-se e deixe seus pensamentos desacelerarem para a velocidade dos ventos em meio às árvores da grande floresta amazônica, e vamos lá nessa jornada. Quando nos debruçamos sobre a história convencional da civilização, somos apresentados a uma narrativa linear e reconfortante. A humanidade teria saído das savanas africanas, domesticado plantas e animais no crescente fértil, erguido zigurates na Mesopotâmia, pirâmides no Egito, templos na Grécia e impérios em Roma. Nesta história, as florestas tropicais aparecem meramente como obstáculos a serem superados, fronteiras selvagens que resistiram por mais tempo ao avanço da civilização. A Amazônia, em particular, seria o último reduto do estado natural, um mundo primordial onde sociedades humanas viveram sempre em pequenas tribos nômades, incapazes de desenvolver as complexidades que associamos à vida civilizada. Mas e se esta narrativa estiver fundamentalmente errada? E se a Amazônia não foi o palco da ausência de civilização, mas sim de um experimento civilizatório radicalmente diferente? E se as próprias árvores que hoje cobrem o solo amazônico não são testemunhas mudas de um passado primitivo, mas sim os monumentos vivos de uma forma de inteligência coletiva que compreendeu algo profundo sobre a arte de viver neste planeta? Esta não é uma história sobre ruínas de pedra ou cidades perdidas no sentido tradicional. É uma história sobre uma civilização que entendeu que a verdadeira sustentabilidade não está em construir monumentos que resistam ao tempo, mas em criar sistemas que se tornem parte indelével do próprio tecido da vida. É sobre um povo que, em vez de dominar a natureza, aprendeu a pensar como a floresta, a respirar com ela, a tornar-se tão essencial para seu funcionamento que quando desapareceram da história, deixaram não vestígios de pedra, mas sim uma assinatura biológica que permanece viva e ativa milênios depois. Nos últimos 20 anos, uma revolução silenciosa tem ocorrido nos círculos da arqueologia e da ecologia. Tecnologias como LIDAR, Light Detection and Ranging, têm permitido aos pesquisadores enxergar através da densa copa das árvores amazônicas, revelando padrões geométricos perfeitos onde antes víamos apenas vildernes. Análises de solo têm desenterrado não apenas fragmentos de cerâmica, mas toda uma tecnologia de manejo da terra tão sofisticada que desafia nossa compreensão do que é possível em termos de agricultura tropical. E talvez mais importante, os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, por tanto tempo menosprezados como mitologia primitiva, revelam-se cada vez mais como sistemas complexos de conhecimento ecológico, verdadeiros manuais de instruções para a coexistência entre humanos e floresta. O que emerge dessas descobertas é nada menos que uma reescrita da história humana nas Américas. A Amazônia pré-colombiana não era um deserto verde escassamente povoado por caçadores-coletores, mas sim um mosaico complexo de sociedades que em seu auge podem ter abrigado milhões de pessoas. Estas sociedades não viviam apesar da floresta, mas através dela, transformando em algo ainda mais diverso, mais produtivo, mais resiliente. Suas cidades não eram feitas de pedra, mas de solo, água e vida vegetal. Suas estradas não cortavam a floresta, mas seguiam seus contornos naturais. Suas praças centrais não eram pavimentadas, mas sim clareiras cuidadosamente mantidas onde a comunidade se reunia sob a copa das árvores. Esta história nos convida a uma profunda revisão de nossos conceitos mais básicos. O que é civilização? O que é progresso? O que significa deixar um legado? Enquanto nossas cidades de concreto se desfazem em poucas décadas sem manutenção constante, os sistemas criados pelos antigos amazônicos continuam funcionando séculos depois do desaparecimento de seus criadores. Enquanto nossa agricultura industrial esgota solos em poucas gerações, suas terras pretas, os famosos solos de terra preta, permanecem produtivas milênios depois. Há, nesta constatação, uma lição profunda sobre o que significa construir algo que realmente perdure. Mas esta não é apenas uma história sobre o passado.
À medida que enfrentamos as crises ecológicas do antropoceno, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, esgotamento de recursos, os segredos da Amazônia antiga podem conter pistas vitais para nosso futuro. Suas técnicas de manejo do solo, seus sistemas agroflorestais, sua compreensão íntima dos ciclos hidrológicos representam um conhecimento precioso que, se redescoberto e adaptado aos desafios contemporâneos, poderia nos ajudar a refazer nossa relação com o planeta. Nesta investigação, nos tornaremos arqueólogos do invisível, aprendendo a ler não apenas pedras e ossos, mas padrões de crescimento vegetal, composições químicas do solo, distribuições de espécies. Aprenderemos a ouvir as histórias que a floresta conta, não através de palavras, mas através da própria arquitetura de sua vida. E talvez, no processo, redescobramos algo essencial sobre nós mesmos, que a verdadeira inteligência humana talvez não esteja em nossa capacidade de dominar a natureza, mas em nossa capacidade de nos tornarmos parceiros conscientes na grande teia da vida. A jornada que se inicia é tanto científica quanto filosófica. Ela nos levará das copas das árvores aos micro-organismos do solo, dos satélites em órbita às memórias ancestrais guardadas pelos povos indígenas. É uma viagem através do tempo e do espaço, mas também através das fronteiras de nosso entendimento sobre o que é possível quando humanos e ecossistemas coevoluem em harmonia. Preparemo-nos, então, para adentrar a floresta. Não como conquistadores ou exploradores, mas como aprendizes. Pois as lições que ela guarda podem ser a chave não apenas para entendermos nosso passado, mas para reimaginar nosso futuro. A história da Amazônia como vazio verde começou a ser escrita no século XVI, com a chegada dos primeiros exploradores europeus. Quando Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas em 1542, suas descrições falavam de cidades brilhantes, estradas largas e populações densas ao longo das margens. Vimos aldeias que não tinham fim, escreveu o cronista Gaspar de Carvajal, descrevendo assentamentos que se estendiam por léguas e léguas. Mas quando expedições subsequentes retornaram à região, encontraram apenas floresta aparentemente intocada. As cidades de Orellana foram relegadas ao status de lenda, produtos da febre tropical ou da imaginação hiperbólica de homens desesperados por ouro e glória. Nos séculos que se seguiram, a visão da Amazônia como uma terra primordial e essencialmente vazia se solidificou. Os naturalistas do século XIX, como Alexander von Humboldt e Alfred Russel Wallace, maravilharam-se com sua biodiversidade, mas reforçaram a ideia de que se tratava de um ambiente hostil ao desenvolvimento humano em larga escala. A hipótese do paraíso ambiental, proposta por Betty Meggers nos anos 1950, sintetizou esta visão. A floresta tropical seria um ambiente frágil e pobre em nutrientes, incapaz de sustentar populações densas ou sociedades complexas sem colapsar rapidamente. Esta narrativa servia a interesses coloniais e nacionais. Um continente vazio justificava a ocupação e exploração de suas terras. Uma floresta primitiva necessitava da intervenção civilizatória do homem europeu. A ciência, muitas vezes inconscientemente, vestiu-se com as roupagens da ideologia dominante. Mas nas últimas décadas, esse consenso começou a desmoronar peça por peça. O primeiro golpe veio da arqueologia tradicional. Escavações em locais como a ilha de Marajó, na foz do Amazonas, revelaram sociedades complexas que floresceram entre 400 e 1300 d.C., produzindo uma cerâmica sofisticada e transformando vastas áreas de várzea através de aterros e montes artificiais. No Alto Xingu, pesquisas identificaram clusters de assentamentos interconectados por estradas e cercados por fossos defensivos, um padrão de urbanismo que lembra cidades-estado da Grécia Antiga, ainda que construído em materiais perecíveis. Mas foi com o advento de novas tecnologias que a verdadeira escala da ocupação humana pré-colombiana começou a emergir. O lidar, em particular, revolucionou nossa capacidade de enxergar através da floresta. Ao sobrevoar a copa das árvores e emitir pulsos de laser que penetram na vegetação, esta tecnologia cria mapas tridimensionais detalhados do terreno abaixo. O que esses mapas revelaram foi nada menos que espantoso. Padrões geométricos perfeitos se estendendo por centenas de quilômetros quadrados. Círculos concêntricos, quadrados, octógonos e linhas retas que se estendem por quilômetros, formas que a natureza não produz por acaso. Na região do Alto Tapajós, no Pará, o lidar revelou uma rede de estradas conectando assentamentos fortificados, com praças centrais orientadas a pontos cardeais. Na bacia do Alto Xingu, identificou-se um sistema de gestão hídrica que incluía represas, canais e tanques de aquicultura. Em toda a Amazônia boliviana,
descobriram-se vastas paisagens de campos elevados e camelones, canteiros elevados, que permitiam a agricultura em áreas sazonalmente alagadas. Estas não eram sociedades de pequena escala. Estimativas conservadoras sugerem que, antes da chegada dos europeus, a Amazônia poderia ter abrigado entre 8 e 10 milhões de pessoas. Alguns pesquisadores, como Michael Eckenberger e Eduardo Neves, argumentam que o número poderia ser ainda maior, talvez 20 milhões ou mais, concentrados especialmente ao longo dos rios principais e suas várzeas. Mas como essas sociedades poderiam ter sustentado populações tão densas em um ambiente supostamente pobre? A resposta está no solo, especificamente, na terra preta de Índio. Estes solos antropogênicos, criados pelo homem, aparecem como manchas escuras e férteis em meio aos solos geralmente pobres da Amazônia. Análises químicas revelam que eles são enriquecidos com carvão vegetal, fragmentos de cerâmica, ossos, matéria orgânica e micro-organismos. São, em essência, um sistema de fertilização que se auto-perpetua. Quanto mais se usa, mais fértil se torna. A criação da terra preta não era acidental. Envolvia um conhecimento sofisticado de pirólise, queima controlada para produzir carvão em vez de cinzas, compostagem e manejo de nutrientes. Era uma tecnologia viva, um sistema que transformava resíduos em recursos e solos pobres em jardins produtivos. E o mais notável, continua funcionando hoje, séculos depois do desaparecimento de seus criadores. Esta descoberta tem implicações profundas. Se sociedades humanas não apenas sobreviveram na Amazônia, mas realmente a transformaram em um ambiente mais produtivo, então nossa compreensão tradicional da relação entre cultura e natureza precisa ser revisada. A Amazônia que vemos hoje não é um wilderness intocado, mas sim uma floresta antrópica, um ecossistema moldado por milênios de manejo humano. Os vestígios desta gestão estão por toda parte. Estudos de distribuição de espécies mostram que muitas das árvores mais comuns na Amazônia, como a castanheira, o açaizeiro, a seringueira e o cacau, ocorrem em densidades anormalmente altas perto de sítios arqueológicos. Estas não são formações naturais, mas sim o legado de pomares e sistemas agroflorestais cuidadosamente manejados. A própria composição específica da floresta amazônica pode ser, em grande parte, o resultado de seleção humana ao longo de milênios. Esta revelação nos força a repensar conceitos fundamentais. O que é natural? O que é selvagem? A Amazônia contemporânea, longe de ser um relicário de natureza intocada, é na verdade um monumento vivo a uma parceria milenar entre humanos e floresta. Sua extraordinária biodiversidade pode não ser apesar da presença humana, mas em parte por causa dela. À medida que exploramos esta nova visão da Amazônia, descobrimos que as fronteiras entre natureza e cultura, entre ecologia e história, se dissolvem. A floresta torna-se não apenas um ecossistema, mas um arquivo, um repositório de conhecimento ecológico codificado na disposição de suas espécies, na química de seu solo, na própria estrutura de seu ser. O vazio verde nunca existiu. Foi sempre uma ilusão, um reflexo não da realidade amazônica, mas das limitações de nossa própria percepção. Agora, finalmente, estamos aprendendo a ver a floresta como ela realmente é, não como um espaço vazio à espera de ser preenchido por nossa civilização, mas como legado vivo de uma civilização que escolheu um caminho radicalmente diferente. A descoberta mais tangível e talvez mais reveladora sobre as civilizações antigas da Amazônia não está em templos de pedra ou palácios suntuosos, mas no material mais humilde imaginável, o solo. A terra preta de Índio representa nada menos que uma revolução em nosso entendimento do que é possível em termos de manejo sustentável da terra. Estes solos antropogênicos aparecem como manchas escuras que pontilham a paisagem amazônica, contrastando marcadamente com solos naturalmente pobres, principalmente latossolos e argissolos, que dominam a região. Sua cor escura vem da alta concentração de carbono estável na forma de carvão vegetal, biochar, enquanto sua fertilidade excepcional deriva de uma combinação complexa de matéria orgânica, nutrientes e uma comunidade microbiana única. O que torna a terra preta verdadeiramente extraordinária não é apenas sua fertilidade, mas sua resiliência. Enquanto solos agrícolas modernos em regiões tropicais frequentemente se esgotam em poucas décadas, as terras pretas mantêm sua produtividade por séculos, mesmo milênios, após seu abandono. Análises de datação por radiocarbono mostram que muitos desses solos foram criados entre 2500 e 500 anos atrás, e ainda hoje são visivelmente mais férteis que os solos circundantes. A criação da terra preta não era um processo simples ou acidental.
Envolvia um conhecimento sofisticado que integrava múltiplas dimensões do manejo ambiental. Produção controlada de carvão. Ao contrário da queima completa que produz cinzas, a produção de biochar requer queima lenta e com baixo oxigênio, em um processo conhecido como pirólise. Esta técnica transforma a matéria orgânica em carbono estável que pode persistir no solo por centenas ou milhares de anos. Gestão integrada de resíduos. A terra preta incorpora fragmentos de cerâmica, ossos de animais, conchas, restos de comida e outros materiais que enriquecem o solo com nutrientes e melhoram sua estrutura física. Manejo microbiano. Estudos recentes mostram que a terra preta abriga comunidades microbianas distintivas que facilitam a ciclagem de nutrientes e suprimem patógenos de plantas. Estes micro-organismos parecem formar ecossistemas complexos que se auto-perpetuam. Sequestro de carbono. Ao transformar biomassa em carbono estável, a criação de terra preta representa uma forma eficaz de sequestro de carbono atmosférico. Estima-se que os solos de terra preta na Amazônia possam conter até 350 vezes mais carbono que os solos adjacentes. A escala da terra preta é impressionante. Manchas individuais podem cobrir até vários hectares, e estima-se que existam milhares desses sítios espalhados por toda a bacia amazônica, totalizando possivelmente 0,1% a 0,3% da área total da floresta. Embora esta porcentagem pareça pequena, representa uma área substancial quando consideramos a vastidão da Amazônia, e sua localização estratégica ao longo de rios e em áreas de fácil acesso sugere que eram centros de produção agrícola intensiva. Mas a terra preta era mais do que uma simples técnica agrícola. Ela representava uma filosofia de manejo da terra radicalmente diferente da que predomina na agricultura moderna. Enquanto nossos sistemas agrícolas tendem a extrair nutrientes do solo até seu esgotamento, o sistema da terra preta era regenerativo, melhorava a terra com o uso, criando um recurso que poderia ser passado para gerações futuras. Esta abordagem refletia um entendimento profundo da ecologia do solo. Os criadores da terra preta compreendiam que a fertilidade não é apenas uma questão de adicionar nutrientes, mas de criar um ecossistema complexo onde matéria orgânica, minerais e micro-organismos interagem de maneira sinérgica. Eles não viam o solo como um substrato inerte, mas como um organismo vivo que precisava ser nutrido e cuidado. A sofisticação deste sistema torna-se ainda mais evidente quando tentamos replicá-lo com a tecnologia moderna. Pesquisadores em todo o mundo têm experimentado com a criação de terra preta nova, mas descobrem que reproduzir exatamente suas propriedades é notoriamente difícil. Parece que leva décadas, talvez séculos, para que o solo desenvolva plenamente as complexas interações ecológicas que caracterizam a terra preta antiga. Isto sugere que a criação desses solos não era um evento único, mas um processo cumulativo que se desenvolvia ao longo de gerações. Cada geração acrescentava sua contribuição, mais carvão, mais cerâmica quebrada, mais restos de comida, enriquecendo gradualmente o solo e refinando sua estrutura. A terra preta era, em essência, uma herança biológica, um legado tangível que conectava cada geração às que a precederam e às que a sucederiam. Esta perspectiva temporal de longo prazo contrasta marcadamente com o curto-prazismo que caracteriza muito da agricultura moderna. Enquanto nós pensamos em ciclos anuais ou no máximo decadais, os criadores da terra preta pensavam em escalas centenárias ou milenares. Eles investiam no futuro de maneira concreta e material, sabendo que seu trabalho beneficiaria não apenas seus filhos, mas os filhos de seus filhos, em uma cadeia que se estenderia por incontáveis gerações. A distribuição da terra preta também nos conta uma história sobre a organização social dessas civilizações. A presença de manchas grandes e consistentes sugere sociedades estáveis, com direitos de propriedade ou uso bem definidos sobre a terra. O fato de que essas manchas persistiram por séculos indica uma continuidade cultural notável. Estas não eram sociedades em colapso iminente, mas sim civilizações que haviam encontrado um modo de vida sustentável. Talvez o aspecto mais profundo da Terra Preta seja o que ela revela sobre a relação entre humanos e natureza. Ao criar solos que eram simultaneamente produtos da cultura humana e componentes funcionais do ecossistema natural, esses povos dissolveram a fronteira entre o natural e o artificial. A Terra Preta não é nem totalmente natural nem totalmente artificial. É uma terceira coisa, um híbrido que transcende estas categorias. Neste sentido, a Terra Preta representa um modelo para repensar nossa própria relação com o planeta. Em um mundo enfrentando crises de degradação do solo, mudanças climáticas e perda de biodiversidade, esta tecnologia antiga oferece insights valiosos. Ela nos mostra que é possível criar sistemas que não apenas minimizem o dano ambiental,
mas que realmente melhorem a ecologia local. Ela demonstra que a atividade humana pode ser uma força regenerativa, não apenas extrativa. À medida que continuamos nossa exploração das civilizações amazônicas, a Terra Preta serve como um lembrete constante de que suas conquistas não foram medidas em ouro ou monumentos, mas em algo mais fundamental: a capacidade de criar condições para a vida florescer. Seu legado não está em museus, mas no solo sob nossos pés, vivo, produtivo e ainda ensinando suas lições milenares para quem estiver disposto a aprender. A revolução mais dramática em nossa compreensão da Amazônia pré-colombiana começou não no solo da floresta, mas no espaço sideral. O LIDAR, Light Detection and Ranging, emergiu como uma ferramenta arqueológica transformadora, capaz de revelar o que séculos de exploração terrestre não conseguiram discernir: uma paisagem profundamente modificada por mãos humanas, escondida sob o aparente caos da vegetação tropical. A tecnologia LIDAR opera através de um princípio aparentemente simples: um avião ou drone emite milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao solo. Ao medir o tempo que cada pulso leva para retornar ao sensor, os pesquisadores podem construir um modelo tridimensional preciso da superfície terrestre, incluindo o solo sob a copa das árvores. O que emerge desses dados é nada menos que espantoso: uma Amazônia redescoberta, marcada por geometrias perfeitas que só podem ser obra de planejamento humano intencional. Nas planícies de Mojos, na Bolívia, o LIDAR revelou uma vasta rede de canais, diques e lagos artificiais que se estendem por milhares de quilômetros quadrados. Estes não eram meros acidentes geográficos, mas sim um sistema hidráulico complexo projetado para manejar o pulso sazonal de inundações, transformando terras periodicamente alagadas em jardins produtivos durante todo o ano. Os construtores destes sistemas compreendiam a hidrologia local com uma sofisticação que rivaliza com a engenharia moderna. No Alto Xingu brasileiro, os Kanza Laser desvendaram um padrão urbano distinto: clusters de assentamentos conectados por estradas retas que se estendiam por até 30 quilômetros. Cada assentamento possuía uma praça central, cercada por montes residenciais e protegida por valetas defensivas. A orientação precisa dessas estradas e praças sugere um conhecimento astronômico sofisticado: alinhamentos que marcam solstícios e equinócios, integrando o cosmos ao planejamento terrestre. Talvez a descoberta mais reveladora tenha ocorrido na região do Acre, onde o LIDAR expôs centenas de geoglifos, enormes figuras geométricas escavadas no solo, algumas com mais de 300 metros de diâmetro. Estas formas perfeitas, círculos, quadrados, octógonos, permaneceram invisíveis a olho nu por séculos, camufladas pela floresta que as cobria. Sua função permanece parcialmente misteriosa. Eram espaços cerimoniais? Marcadores territoriais? Calendários astronômicos? Ou talvez todas essas coisas simultaneamente? O que torna essas descobertas particularmente significativa é sua escala e ubiquidade. Estes não eram projetos isolados, mas sim componentes de uma paisagem cultural integrada que se estendia por toda a bacia amazônica. Das terras altas da Bolívia às planícies do Brasil, do sopé dos Andes à foz do Grande Rio, emergia o retrato de uma civilização continental, ou talvez de múltiplas civilizações interconectadas através de rotas de comércio e intercâmbio cultural. A arquitetura revelada pelo LIDAR desafia nossas definições convencionais de urbanismo. Estas não eram cidades no sentido europeu ou mesopotâmico, densamente construídas com pedra e cal, com ruas estreitas e edifícios permanentes. Em vez disso, eram cidades-jardim ou cidades-paisagem, onde os espaços construídos se integravam harmoniosamente aos sistemas naturais. As estradas não eram superfícies pavimentadas, mas sim caminhos elevados que serviam tanto para transporte quanto para drenagem. As praças não eram calçadas de pedra, mas sim clareiras cuidadosamente mantidas para reuniões comunais. Esta arquitetura da invisibilidade representa uma filosofia profunda de habitação da terra. Ao construir com materiais perecíveis, madeira, palha, terra, e integrar suas estruturas à floresta circundante, esses povos criaram assentamentos que poderiam ser reabsorvidos pelo ecossistema quando não fossem mais necessários. Sua abordagem era de humildade ecológica. Em vez de impor formas permanentes ao landscape, eles trabalhavam com os materiais e processos naturais, criando padrões que persistiriam não como estruturas físicas, mas como assinaturas no solo. A escala dessas transformações levanta questões profundas sobre a organização social necessária para realizá-las. A construção dos geoglifos do Acre, por exemplo, teria requerido trabalho coordenado de centenas de pessoas durante meses ou anos.
Os sistemas hidráulicos de Mojos representam investimentos em infraestrutura que só fariam sentido para uma sociedade estável, com direitos de propriedade bem definidos e capacidade de planejamento de longo prazo. Esta evidência contradiz diretamente a velha noção de que as sociedades amazônicas eram simples e igualitárias. Em vez disso, sugere hierarquias sociais, especialização laboral e instituições políticas capazes de mobilizar e coordenar grandes quantidades de trabalho. No entanto, estas hierarquias parecem ter sido fundamentalmente diferentes das que caracterizaram outras civilizações antigas, menos baseadas na acumulação de riqueza material e mais na gestão sábia dos recursos ecológicos. O lidar também revelou a impressionante resiliência desses sistemas. Muitos dos geoglifos e aterros permaneceram reconhecíveis por mais de 1000 anos após seu abandono, testemunhando não apenas a habilidade de seus construtores, mas também a estabilidade fundamental do modo de vida que representavam. Esta persistência contrasta marcadamente com a fragilidade de muitas infraestruturas modernas, que frequentemente se degradam em poucas décadas sem manutenção constante. Talvez a lição mais importante da arquitetura invisível da Amazônia seja sobre a própria natureza da civilização. Durante séculos, associamos civilização com monumentalidade, com estruturas grandiosas que proclamam poder e permanência. As pirâmides do Egito, os zigurates da Mesopotâmia, as grandes muralhas da China, todos testemunham esta associação entre civilização e a imposição de formas humanas duradouras sobre a paisagem natural. A Amazônia nos oferece um modelo alternativo, uma civilização que mede seu sucesso não pela capacidade de dominar a natureza, mas pela habilidade de integrar-se a ela. Seus maiores monumentos não são estruturas que se erguem contra o tempo, mas padrões que se dissolvem graciosamente de volta ao ecossistema quando cumprem seu propósito. É uma visão de civilização como parceria, não como dominação. À medida que continuamos a analisar os dados do lidar, novas descobertas surgem constantemente. Cada sobrevoo revela novos geoglifos, novos sistemas de estradas, novos assentamentos anteriormente desconhecidos. Estamos apenas começando a compreender a verdadeira escala e complexidade desta civilização perdida. E com cada nova descoberta, a pergunta se torna mais urgente: o que mais está escondido sob a copa das árvores, esperando para nos contar sua história? A arquitetura invisível da Amazônia não é apenas um assunto de interesse arqueológico. Ela representa um desafio fundamental à nossa compreensão do que é possível em termos de habitação humana sustentável do planeta. Numa era de crise ecológica, estas antigas paisagens culturais podem conter lições vitais sobre como criar sociedades que não apenas sobrevivam, mas prosperem em harmonia com os sistemas vivos que as sustentam. A Amazônia que conhecemos hoje é frequentemente descrita como o epítome da natureza selvagem, um vasto wilderness onde a mão humana pouco teria interferido. No entanto, evidências crescentes revelam que esta natureza intocada é, em grande medida, um jardim global cuidadosamente cultivado ao longo de milênios. A composição específica da floresta, sua estrutura e até mesmo sua produtividade podem ser o leg vivo de sistemas agroflorestais sofisticados desenvolvidos por civilizações antigas. Estudos de ecologia histórica demonstraram que muitas das espécies arbóreas mais abundantes na Amazônia contemporânea são justamente aquelas mais úteis aos seres humanos. A castanheira, Bertholletia excelsa, por exemplo, ocorre em densidades anormalmente altas perto de sítios arqueológicos. Esta distribuição não é acidental, testemunha um processo milenar de manejo, proteção e plantio intencional. O mesmo padrão se repete com o açaí, Euterpe oleraceia, a pupunha, Bactris gazipais, o cacau, Theobroma-cação e dezenas de outras espécies úteis. Estes não eram meros pomares ou roças, mas sim sistemas agroflorestais complexos que imitavam a estrutura e função da floresta natural enquanto maximizavam sua utilidade para comunidades humanas. Os pesquisadores identificaram pelo menos 85 espécies de plantas domesticadas ou semi-domesticadas na Amazônia pré-colombiana, um número que rivaliza com os centros de domesticação de plantas do Velho Mundo. O que torna estes sistemas particularmente notáveis é sua resiliência ecológica. Diferente da agricultura moderna de monocultura, que tende a simplificar ecossistemas e esgotar solos, os sistemas agroflorestais amazônicos aumentavam a biodiversidade local. Eles criavam ilhas de recursos onde espécies úteis eram concentradas, mas sem eliminar a vegetação natural circundante. O resultado eram paisagens em mosaico, uma mistura de floresta madura, áreas em diferentes estágios de sucessão e clareiras manejadas, criando habitats para uma variedade ainda maior de espécies. Esta abordagem refletia um conhecimento ecológico profundo.
Os povos antigos da Amazônia compreendiam as relações de mutualismo entre espécies, os ciclos de nutrientes, a importância da diversidade genética. Eles sabiam, por exemplo, que certas plantas cresciam melhor quando associadas a outras, que algumas espécies enriqueciam o solo para as que as seguiam, que a presença de animais polinizadores e dispersores de sementes era essencial para a produtividade do sistema. A escala desta transformação é impressionante. Estimativas conservadoras sugerem que pelo menos 12% da floresta amazônica atual mostra sinais de manejo pré-colombiano significativo. Em algumas regiões, como as terras firmes próximas a grandes rios, este percentual pode chegar a 30% ou mais. Isto significa que estamos olhando não para uma floresta primordial, mas para uma paisagem cultural, um jardim global que foi sendo cuidadosamente moldado ao longo de gerações. Os mecanismos deste manejo eram diversos e sofisticados. Incluíam enriquecimento seletivo, a proteção e promoção de espécies úteis, enquanto se permitia que a floresta mantivesse sua estrutura geral. Plantio intencional, a dispersão de sementes e mudas de espécies valorizadas em áreas adequadas. Manejo do dossel, a abertura seletiva do dossel para criar condições de luz ideais para espécies úteis. Manejo do fogo, o uso controlado de queimadas de baixa intensidade para limpar undergrowth sem danificar árvores maduras. Criação de solos antropogênicos, o desenvolvimento de terra preta para sustentar a produtividade em áreas intensivamente manejadas. Este manejo não era estático, mas adaptativo. À medida que as condições climáticas mudavam, as sociedades amazônicas ajustavam suas práticas. Quando populações cresciam ou declinavam, a intensidade do manejo se modificava. Esta flexibilidade era fundamental para a resiliência de longo prazo destes sistemas. O declínio populacional catastrófico que se seguiu à chegada dos europeus, estima-se que até 90% da população nativa morreu em decorrência de doenças e conflitos, teve consequências ecológicas profundas. Muitas áreas manejadas foram abandonadas, e as espécies que haviam sido cuidadosamente cultivadas começaram a se dispersar e hibridizar com populações selvagens. O resultado foi a floresta que vemos hoje, um legado vivo de manejo humano, mas sem a mão guiadora que a moldara. Esta nova compreensão tem implicações profundas para a conservação contemporânea. Se a alta biodiversidade da Amazônia é em parte um produto do manejo humano, então a noção de natureza intocada como ideal de conservação pode ser fundamentalmente equivocada. Em vez disso, poderíamos aprender com estas práticas antigas para desenvolver formas de manejo que simultaneamente sustentem comunidades humanas e mantenham, ou mesmo aumentem, a diversidade biológica. Os sistemas agroflorestais tradicionais que sobreviveram em algumas comunidades indígenas oferecem um vislumbre deste potencial. Em muitas áreas, pequenos agricultores e comunidades tradicionais continuam praticando formas de manejo que aumentam a diversidade local, criam habitats para a vida selvagem e produzem alimentos e outros recursos de maneira sustentável. A redescoberta da Amazônia como floresta domesticada também desafia narrativas políticas contemporâneas. A ideia de uma Amazônia vazia e disponível para desenvolvimento tem sido usada para justificar projetos de grande impacto. Reconhecer que esta é uma paisagem cultural, moldada por milênios de habitação humana, fortalece os argumentos para o reconhecimento de territórios indígenas e para a valorização de formas tradicionais de manejo. Talvez o aspecto mais inspirador desta história seja o que ela revela sobre a capacidade humana de melhorar ecossistemas. Em um mundo acostumado a pensar na atividade humana como necessariamente degradante, a Amazônia antiga nos mostra que é possível, através de conhecimento profundo, práticas cuidadosas e uma perspectiva de longo prazo, criar paisagens que são simultaneamente mais úteis para os humanos e mais diversificadas ecologicamente. A floresta que nos envolve hoje, com sua impressionante riqueza de vida, não é um acidente da natureza, mas sim o testemunho silencioso de uma parceria milenar entre humanos e ecossistemas. Cada castanheira, cada saizeiro, cada árvore de cacau carrega em sua genética não apenas sua história evolutiva natural, mas também a memória das mãos humanas que a plantaram, protegeram e cuidaram ao longo de gerações. É um jardim global que ainda espera por seus jardineiros. A relação das civilizações amazônicas com a água representa um dos capítulos mais impressionantes de sua história tecnológica. Em uma paisagem dominada pelo pulso sazonal de inundações, onde rios podem subir até 15 metros entre as estações seca e chuvosa, o desenvolvimento de sistemas sofisticados de gestão hídrica não era um luxo, mas uma necessidade para a sobrevivência em grande escala. Nas vastas planícies alagáveis do Beni, na Bolívia, o lidar revelou uma paisagem transformada que os arqueólogos chamam de hidráulica monumental.
Aqui, civilizações pré-colombianas construíram um sistema integrado que incluía camelones, canteiros elevados que podiam atingir até 2 metros de altura, 20 metros de largura e se estender por quilômetros. Estes canteiros permaneciam acima do nível da água durante as cheias, permitindo agricultura durante todo o ano. Canais interconectados, que serviam tanto para transporte quanto para drenagem, regulando o fluxo de água através da paisagem. Represas e comportas, estruturas que permitiam o controle preciso dos níveis de água em diferentes setores, lagunas artificiais, que funcionavam como reservatórios para peixes durante a estação seca. A escala deste sistema é difícil de compreender completamente. Estima-se que apenas na região de Llanos de Mojos existam mais de 100 mil quilômetros lineares de canteiros elevados e canais, suficiente para dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Mas o que torna estes sistemas verdadeiramente notáveis é sua sofisticação hidrológica. Análises recentes demonstraram que os canais não eram simples valas retas, mas seguiam curvas calculadas para otimizar o fluxo de água e minimizar a erosão. Os canteiros eram orientados de acordo com a direção predominante do vento para melhorar a polinização. E todo o sistema era projetado para funcionar com energia gravitacional, sem necessidade de bombas ou motores. No Alto Xingu, os sistemas hidráulicos assumiam uma forma diferente, mas igualmente impressionante. Aqui, os pesquisadores documentaram tanques piscícolas, lagos artificiais conectados aos rios principais por canais controlados, permitindo a criação intensiva de peixes. Sistemas de drenagem urbana, que protegiam as praças centrais dos assentamentos contra inundações. Poços artesianos, que garantiam água potável durante a estação seca. Canais de irrigação, que distribuíam água para campos agrícolas distantes dos rios principais. A engenharia por trás destes sistemas revela um conhecimento profundo de princípios hidráulicos que a ciência ocidental só redescobriria séculos depois. Eles entendiam, por exemplo, a relação entre velocidade da água e capacidade de transporte de sedimentos, a importância dos gradientes suaves para prevenir erosão, e os princípios da capilaridade para a irrigação natural dos canteiros elevados. Esta maestria hidráulica tinha implicações ecológicas profundas. Ao criar habitats aquáticos diversificados, desde canais rasos até lagunas profundas, estes sistemas aumentavam dramaticamente a biodiversidade local. Estudos mostram que áreas com antigos sistemas hidráulicos ainda hoje abrigam uma variedade significativamente maior de espécies de peixes, anfíbios e aves aquáticas do que áreas não modificadas. A gestão da água também estava intimamente ligada à produção de alimentos. Os sistemas integrados permitiam agricultura de várzea. Nos canteiros elevados, cultivavam-se mandioca, milho, feijão e uma variedade de frutas. Aquicultura intensiva. Nos tanques e canais, criavam-se várias espécies de peixes, quelônios e até jacarés. Coleta organizada. Nos habitats criados, proliferavam espécies úteis como certos moluscos e plantas aquáticas. Esta integração entre sistemas terrestres e aquáticos criava uma eficiência notável. Os nutrientes dos dejetos de peixes fertilizavam os canteiros agrícolas através da água de irrigação. As sobras agrícolas alimentavam os organismos aquáticos. Era um ciclo quase perfeito de nutrientes que minimizava desperdícios e maximizava a produtividade. A dimensão social destes projetos é igualmente impressionante. A construção e manutenção destes sistemas requeria uma coordenação social complexa. Calcula-se que apenas os canteiros elevados de Mojos teriam requerido algo entre 50 e 100 milhões de dias-homem de trabalho para serem construídos, um investimento que só faria sentido para uma sociedade estável, com instituições políticas capazes de planejar e executar projetos de longo prazo. Estes sistemas hidráulicos também moldavam os padrões de assentamento e as relações entre comunidades. A localização estratégica ao longo dos sistemas de canais criava hierarquias espaciais. Algumas comunidades controlavam pontos-chave na rede hídrica, dando-lhes vantagens econômicas e políticas. Ao mesmo tempo, a necessidade de manutenção cooperativa dos sistemas criava interdependências que provavelmente incentivavam a resolução pacífica de conflitos. O declínio destes sistemas após o contato europeu teve consequências ecológicas dramáticas. Sem manutenção, os canais assorearam, os canteiros erodiram e os sistemas hidrológicos naturais se reestabeleceram. Em muitas áreas, isto levou a mudanças significativas na composição de espécies e na produtividade geral do ecossistema. Hoje, redescobertos através da tecnologia moderna e do trabalho arqueológico, estes sistemas antigos oferecem lições valiosas para os desafios contemporâneos de gestão hídrica.
Eles demonstram que é possível criar sistemas produtivos que trabalham com os ciclos naturais, não contra eles desenvolver agricultura intensiva que aumenta e diminui a biodiversidade, construir infraestrutura que melhora a resiliência ecológica, integrar produção de alimentos com conservação ambiental. Em um mundo enfrentando crises hídricas cada vez mais severas, o conhecimento embutido nestas paisagens antigas pode ser mais relevante do que nunca. Os engenheiros hidráulicos da Amazônia pré-colombiana nos mostram que a verdadeira maestria sobre a água não está em dominá-la através de força bruta, mas em compreender seus ritmos e trabalhar em parceria com seus fluxos naturais. A chegada dos europeus às Américas desencadeou uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. Na Amazônia, estima-se que a população indígena declinou em até 90% nos primeiros séculos após o contato. Este colapso demográfico teve consequências profundas não apenas para as sociedades humanas, mas para a própria ecologia da floresta. As causas deste declínio foram múltiplas e sinérgicas. Doenças epidêmicas, varíola, gripe, sarampo e outras doenças para as quais as populações nativas não tinham imunidade varreram através das redes de comércio e comunicação muito antes que os próprios europeus chegassem a muitas áreas. Escravidão e violência. A captura de indígenas para trabalho forçado em plantations e missões religiosas desestruturou comunidades inteiras. Deslocamento forçado. A fuga de populações perseguidas levou ao abandono de territórios tradicionais e sistemas de manejo. Ruptura das redes de intercâmbio. O colapso dos sistemas políticos e econômicos interrompeu o fluxo de bens, conhecimentos e genes entre regiões. O impacto ecológico deste despovoamento foi dramático. Sem a mão humana que havia moldado a floresta por milênios, muitos sistemas entraram em colapso. Os canteiros elevados e canais assorearam-se, espécies domesticadas começaram a se hibridizar com populações selvagens. Os solos de terra preta, embora permanecendo férteis, deixaram de ser expandidos e melhorados. Os padrões de queima controlada foram interrompidos, levando a mudanças na composição florestal. Em muitas áreas, a floresta selvagem que os naturalistas do século XIX descreveram era na verdade uma paisagem em processo de feralização, um jardim abandonado que retornava a um estado mais natural, mas carregando ainda as marcas de seu passado cultivado. Este colapso, no entanto, não foi completo. Em algumas regiões refúgio, particularmente nas cabeceiras de rios e em áreas de difícil acesso, populações indígenas conseguiram manter pelo menos parte de seus sistemas de conhecimento e práticas de manejo. Estas ilhas de resistência cultural tornaram-se os bancos de genética viva que permitiriam a eventual recuperação de algumas tradições. O que é particularmente notável é como estes conhecimentos sobreviveram. Sem sistemas de escrita, o conhecimento ecológico foi preservado através de narrativas orais, mitos e histórias que codificavam informações sobre ciclos ecológicos, propriedades de plantas e técnicas de manejo. Práticas rituais, cerimônias que incorporavam e transmitiam conhecimentos sobre épocas de plantio, manejo do fogo e colheita sustentável. Sistemas de classificação, linguagens que continham taxonomias detalhadas de espécies e ecossistemas. Aprendizado experiencial, transmissão direta de conhecimento através da participação em atividades de manejo desde a infância. Esta resiliência do conhecimento tradicional é um testemunho da profundidade de seu enraizamento na experiência prática e de sua importância para a sobrevivência cultural. Nos séculos que se seguiram ao colapso inicial, muitas sociedades indígenas desenvolveram estratégias sofisticadas de resistência adaptativa. Estas incluíam mimetismo cultural, a adoção superficial de elementos da cultura dominante enquanto se mantinham práticas tradicionais em segredo. Mobilidade estratégica, o uso do conhecimento geográfico para ocupar áreas de difícil acesso para colonizadores. Alianças interétnicas, a formação de novas redes de cooperação entre grupos anteriormente distintos. Sincretismo tecnológico, a incorporação seletiva de tecnologias europeias, como ferramentas de metal, dentro de sistemas tradicionais de manejo. Hoje, estamos testemunhando um renascimento notável deste conhecimento tradicional. Em muitas comunidades indígenas, há um movimento consciente de recuperação de saberes, o registro sistemático de conhecimentos com anciãos antes que se percam. Reativação de práticas, o retorno a sistemas tradicionais de manejo que haviam sido abandonados sob pressão colonial. Adaptação criativa, a aplicação de princípios tradicionais a novos contextos e desafios. Fortalecimento institucional, a criação de organizações que representam interesses indígenas em fóruns nacionais e internacionais. Este renascimento não é apenas uma questão de preservação cultural, mas tem implicações práticas importantes para a conservação da Amazônia contemporânea.
Estudos demonstram consistentemente que territórios indígenas têm taxas de desmatamento significativamente menores que áreas similares sob outros regimes de gestão. Sistemas tradicionais de manejo mantêm níveis mais altos de biodiversidade que áreas não manejadas. Práticas indígenas de uso do fogo são mais eficazes na prevenção de incêndios catastróficos que as técnicas convencionais. A redescoberta das civilizações antigas da Amazônia, portanto, não é apenas um exercício arqueológico. Ela fornece tanto a inspiração quanto as ferramentas práticas para repensar nossa relação com a floresta no século XXI. Os povos indígenas contemporâneos não são meros sobreviventes de um passado glorioso, mas os herdeiros vivos de um conhecimento que pode ser vital para o futuro de toda a humanidade. O colapso demográfico pós-contato representa uma das maiores tragédias da história humana. Mas a notável resiliência do conhecimento tradicional e seu atual renascimento oferecem esperança. Eles demonstram que mesmo as mais profundas rupturas históricas não conseguem completamente apagar os padrões de sabedoria que emergem de milênios de coexistência íntima com ecossistemas complexos. Enquanto a arqueologia revela o passado glorioso das civilizações amazônicas, as comunidades indígenas contemporâneas representam a continuidade viva deste legado. Suas práticas, conhecimentos e visões de mundo não são meros vestígios de um tempo passado, mas sistemas dinâmicos de saber que continuam a evoluir e se adaptar aos desafios do século XXI. Os povos indígenas da Amazônia desenvolveram sistemas de classificação que rivalizam com a taxonomia científica ocidental em sofisticação. O povo Kayapó, por exemplo, identifica mais de 250 espécies de abelhas nativas, cada uma com seu nome, comportamento conhecido e usos específicos. Os Ticuna classificam o solo em 17 categorias distintas baseadas em textura, cor, drenagem e adequação para diferentes cultivos. Este conhecimento não é abstrato, é testado e refinado através de gerações de observação cuidadosa. A farmacopeia tradicional amazônica representa talvez o exemplo mais conhecido deste conhecimento. Mas vai muito além do uso ritual da ayahuasca. Comunidades indígenas identificaram propriedades medicinais em milhares de plantas, conhecimento que tem alimentado a indústria farmacêutica global. O caso mais famoso é o do curare, um relaxante muscular usado em cirurgias, mas existem centenas de outros exemplos menos conhecidos. O que torna estes sistemas de conhecimento particularmente valiosos é sua natureza holística. Enquanto a ciência ocidental tende a isolar variáveis e estudar fenômenos de forma reducionista, o conhecimento tradicional opera através de abordagens sistêmicas, compreendendo as interconexões entre solo, água, plantas, animais e clima. Perspectivas de longo prazo, baseadas em observações que se estendem por múltiplas gerações. Critérios múltiplos de valor, integrando considerações ecológicas, espirituais, sociais e econômicas. Adaptabilidade contextual, ajustando práticas baseadas em condições locais específicas. Os sistemas agrícolas tradicionais exemplificam esta sofisticação. A agricultura de corte e queima, frequentemente mal compreendida como destrutiva, é na verdade um sistema complexo de ciclos de pousio calculados, períodos de descanso do solo precisamente calibrados para permitir a recuperação de nutrientes. Consórcios de espécies, combinações de plantas que se beneficiam mutuamente através de relações de complementaridade. Manejo da sucessão ecológica, utilização de diferentes estágios de regeneração florestal para diferentes propósitos. Preservação de bancos de germoplasma, manutenção intencional de árvores matrizes e plantas perenes que servem como fonte de diversidade. Genética. Os sistemas de manejo pesqueiro demonstram igual sofisticação. Comunidades ribeirinhas desenvolveram calendários sazonais detalhados, que relacionam ciclos de pesca com fases lunares, chuvas e comportamentos reprodutivos. Técnicas seletivas, que capturam apenas peixes de determinado tamanho, preservando estoques reprodutivos. Sistemas de rodízio, que permitem a recuperação de áreas de pesca. Tabus culturais, que protegem espécies-chave em períodos críticos. O conhecimento climático tradicional é particularmente relevante em uma era de mudanças climáticas. Observadores indígenas detectaram mudanças sutis nos padrões climáticos muito antes que fossem registrados por instrumentos científicos. Seus sistemas de previsão baseiam-se em indicadores como floração de espécies-chave, comportamento animal, padrões de nuvens e ventos, condições astronômicas. Esta capacidade de detectar mudanças sutis nos ecossistemas torna os povos indígenas sentinelas valiosos para a detecção precoce de transformações ambientais.
Talvez o aspecto mais importante do conhecimento indígena contemporâneo seja sua dimensão ética e espiritual. Diferente da visão ocidental que frequentemente separa humanos da natureza, as cosmovisões indígenas geralmente enfatizam parentesco entre espécies, o entendimento de que humanos, plantas, animais e até elementos geológicos compartilham uma essência comum. Responsabilidade intergeracional, a obrigação de preservar os sistemas naturais para gerações futuras. Reciprocidade, a ideia de que os benefícios recebidos da natureza devem ser retribuídos através de cuidado e respeito. Limites e moderação, o reconhecimento de que mesmo os recursos abundantes devem ser usados com moderação. Estes princípios éticos não são abstratos, são incorporados em práticas diárias, rituais e instituições sociais. Eles fornecem freios culturais eficazes contra a superexploração de recursos. O desafio contemporâneo está em como valorizar e proteger este conhecimento frente às pressões da globalização. Muitas comunidades enfrentam erosão do conhecimento, à medida que jovens migram para cidades ou adotam estilos de vida modernos. Biopirataria, apropriação não autorizada de conhecimentos tradicionais por empresas e pesquisadores. Pressões de desenvolvimento, que ameaçam os ecossistemas nos quais estes conhecimentos se baseiam. Fragmentação cultural, resultante de deslocamentos forçados e assimilação. No entanto, há também desenvolvimentos promissores. Sistemas de proteção de conhecimento tradicional, como registros comunitários e protocolos de consentimento prévio. Programas de educação intercultural, que valorizam tanto o conhecimento tradicional quanto o científico. Pesquisas colaborativas, onde cientistas e detentores de conhecimento tradicional trabalham como parceiros iguais. Mercados justos para produtos tradicionais, que reconhecem e recompensam o conhecimento embutido nestes produtos. Os guardiões contemporâneos do conhecimento tradicional não são relíquias de um passado estático. Eles são inovadores que continuam a desenvolver e refinar suas práticas frente a novos desafios. Suas contribuições podem ser vitais para enfrentarmos as crises ecológicas do século XXI. A redescoberta das civilizações amazônicas antigas não é apenas uma conquista acadêmica, ela oferece insights profundos para alguns dos desafios mais prementes de nosso tempo. Em uma era de mudanças climáticas, perda de biodiversidade e crises alimentares, estes sistemas antigos podem conter soluções que ainda precisamos aprender a valorizar. Para a agricultura sustentável, os sistemas agrícolas amazônicos pré-colombianos demonstram que é possível intensificação sem degradação, através do uso de solos antropogênicos como a terra preta. Diversificação como estratégia de resiliência, em vez da dependência de monoculturas vulneráveis. Integração entre produção e conservação, criando paisagens que são simultaneamente produtivas e biodiversas. Ciclos fechados de nutrientes, minimizando inputs externos e desperdícios. Estes princípios são radicalmente relevantes em um mundo onde a agricultura convencional é responsável por cerca de 25% das emissões de gases de efeito estufa e é a principal causa de perda de biodiversidade. Para a gestão hídrica, os sistemas hidráulicos antigos oferecem modelos para gestão adaptativa das cheias, trabalhando com ciclos naturais em vez de contra eles. Infraestrutura multifuncional, que serve simultaneamente para transporte, irrigação, aquicultura e controle de inundações. Sistemas descentralizados, que são mais resilientes a perturbações do que infraestruturas centralizadas. Soluções baseadas na natureza, que utilizam processos ecológicos em vez de apenas engenharia pesada. Em uma era de crises hídricas crescentes, estes princípios podem ajudar a repensar nossa abordagem à gestão da água. Para o urbanismo sustentável, as cidades-jardim amazônicas sugerem alternativas ao modelo convencional de urbanização. Integração urbano-rural, dissolvendo as fronteiras rígidas entre cidade e campo. Materiais de construção locais e biodegradáveis, reduzindo a pegada ecológica da construção. Infraestrutura verde, utilizando sistemas naturais para serviços urbanos. Escala humana, criando assentamentos que mantêm conexão com a natureza. Estes princípios são particularmente relevantes para o desenvolvimento urbano nas regiões tropicais. Para a conservação da biodiversidade, a Amazônia Antiga demonstra que o manejo humano pode aumentar a biodiversidade, através da criação de habitats diversificados. Espécies úteis podem ser conservadas através do uso, quando manejadas de forma sustentável. Paisagens culturais podem ser tão biodiversas quanto wilderness, em alguns casos, até mais. Conhecimento tradicional é essencial para a conservação, fornecendo insights sobre dinâmicas ecológicas complexas.
Isto desafia a noção convencional de que conservação significa necessariamente exclusão humana. Para a governança ambiental, as civilizações amazônicas oferecem modelos de instituições de longo prazo, capazes de manter sistemas por séculos ou milênios. Sistemas de conhecimento adaptativo, que evoluem com as condições ambientais. Mecanismos de resolução de conflitos, baseados em interdependência e necessidade mútua. Tomada de decisão baseada em evidências ecológicas, refinada através de gerações de observação. Estes modelos podem inspirar novas formas de governança ambiental mais adequadas aos desafios do antropoceno. Desafios e oportunidades para a aplicação contemporânea. A aplicação destes conhecimentos antigos enfrenta obstáculos significativos. Diferentes escalas populacionais. As sociedades contemporâneas são ordens de magnitude maiores. Contextos econômicos globais. As economias modernas operam em escalas e lógicas diferentes. Fragilidade do conhecimento tradicional. Muito já foi perdido e o restante está ameaçado. Resistência institucional. Os sistemas convencionais frequentemente resistem a abordagens alternativas. No entanto, existem oportunidades promissoras. Tecnologias modernas podem amplificar princípios antigos, como usar drones para mapear sistemas agroflorestais. Mercados em evolução valorizam cada vez mais produtos sustentáveis e culturalmente autênticos. Crises convergentes estão criando abertura para alternativas ao business as usual síntese de conhecimentos. A integração entre saberes tradicionais e científicos pode gerar soluções inovadoras. Um caminho a seguir. A relevância do passado amazônico para nosso futuro pode ser realizada através de programas de pesquisa transdisciplinar, que integrem arqueologia, ecologia e conhecimentos tradicionais. Projetos piloto de retroinovação, aplicando princípios antigos em contextos modernos. Políticas que valorizem a agrobiodiversidade e os sistemas que a mantêm. Educação que reconheça a sabedoria ecológica tradicional, como complemento vital ao conhecimento científico. Mecanismos de proteção para conhecimentos tradicionais, que garantam que suas bênçãos sejam compartilhadas equitativamente. A Amazônia antiga nos oferece não um modelo a ser copiado literalmente, mas uma fonte de inspiração e princípios que podem nos ajudar a repensar nossa relação com o planeta. Ela demonstra que civilizações humanas podem florescer por milênios sem destruir os sistemas que a sustentam, uma lição que nunca foi tão urgentemente necessária. Ao final desta jornada através do tempo e da floresta, emergimos com uma compreensão radicalmente nova não apenas da Amazônia, mas da própria natureza da civilização humana. As descobertas que se acumulam nas últimas décadas não representam meros ajustes em nossa visão histórica, mas sim uma transformação paradigmática que redefine o que é possível na relação entre sociedades humanas e ecossistemas naturais. A revisão dos fundamentos. A Amazônia pré-colombiana que agora se revela era tudo menos um vazio verde ou uma wilderness intocada. Era uma paisagem profundamente antropizada, onde sociedades complexas haviam desenvolvido sistemas agrícolas que aumentavam a fertilidade do solo em vez de esgotá-la, infraestruturas hidráulicas que trabalhavam com os ciclos naturais, padrões de urbanização que se integravam à floresta, tecnologias vivas que melhoravam a resiliência ecológica. Estas conquistas desafiam fundamentos há muito estabelecidos de nossa compreensão histórica. Elas demonstram que civilização não é sinônimo de monumentalidade em pedra, pode expressar-se através de paisagens vivas e sistemas ecológicos. Complexidade social não requer hierarquias rígidas, pode emergir de redes de cooperação adaptativa. Progresso tecnológico não significa necessariamente dominação da natureza, pode significar parceria mais profunda. Legado não é medido apenas por durabilidade material, mas por continuidade funcional nos sistemas ecológicos. A lição da Terra Preta. Talvez nenhuma descoberta simbolize melhor esta nova compreensão do que a Terra Preta. Estes solos antropogênicos representam uma tecnologia que melhora com o uso, ao contrário da maioria das tecnologias modernas que se degradam. Um investimento intergeracional, onde cada geração acrescenta valor para as futuras. Uma dissolução da natureza ou cultura, criando um híbrido que transcende ambas as categorias. Um modelo de economia circular, onde resíduos se transformam em recursos. A Terra Preta nos mostra que a atividade humana pode ser uma força regenerativa, não apenas extrativa. Ela oferece um modelo para repensar tudo, desde nossa agricultura até nossa relação com o desperdício. O paradoxo da invisibilidade. A arquitetura invisível da Amazônia, revelada pelo lidar mas camuflada ao olho nu, contém lições profundas sobre humildade ecológica. Estas civilizações construíram
Monumentos que não se impõem, mas se integram à paisagem e infraestruturas que servem a múltiplos propósitos, em vez de funções únicas especializadas sistemas projetados para reabsorção, não para permanência eterna padrões que persistem como assinaturas no solo, não como estruturas na superfície. Esta abordagem representa uma filosofia radical de habitação da Terra, que o sucesso humano é medido não por nossa capacidade de deixar marcas indeléveis, mas por nossa habilidade de nos integrarmos harmoniosamente aos ciclos naturais. A resiliência do conhecimento tradicional. A sobrevivência do conhecimento ecológico tradicional através do colapso demográfico pós-contato testemunha a profundidade de seu enraizamento na experiência prática. Este conhecimento foi preservado contra todas as probabilidades, através de genocídio, escravidão e assimilação forçada, manteve-se dinâmico e adaptativo, evoluindo com novas condições, oferece insights únicos, baseados em milênios de observação contínua, representam patrimônio humano vital, não apenas cultural, mas ecológico. Os povos indígenas contemporâneos não são relíquias de um passado congelado, mas os guardiões vivos deste conhecimento, e inovadores que continuam a desenvolvê-lo. Lições para o Antropoceno. Enfrentamos hoje crises ecológicas de escala planetária que ameaçam a continuidade da civilização humana. A experiência amazônica oferece insights cruciais para estes desafios. Para a crise climática. Sistemas como a Terra Preta demonstram que podemos sequestrar carbono enquanto melhoramos a fertilidade do solo. Os padrões de manejo do fogo tradicional oferecem modelos para prevenir incêndios catastróficos. A integração entre sistemas terrestres e aquáticos maximiza a resiliência climática. Para a perda de biodiversidade. Os sistemas agroflorestais antigos mostram que o manejo humano pode aumentar a diversidade de espécies. A criação de habitats diversificados através de infraestrutura multifuncional oferece modelos para conservação. O conhecimento tradicional sobre relações ecológicas pode guiar esforços de restauração. Para a segurança alimentar. A intensificação sem degradação demonstra que produtividade e sustentabilidade não são incompatíveis. A diversificação como estratégia oferece resiliência frente a mudanças climáticas. Os sistemas integrados terra-água maximizam a produção por unidade diária. Para a governança. As instituições de longo prazo mostram que é possível manter sistemas por séculos. Os mecanismos de resolução de conflitos baseados em interdependência oferecem modelos para cooperação. Os sistemas de conhecimento adaptativo demonstram como evoluir com condições mutantes. Um novo contrato com a Terra. A Amazônia Antiga nos convida a repensar fundamentalmente nosso contrato com a Terra. Em vez de ver a natureza como um recurso a ser explorado, um parceiro a ser ouvido, um obstáculo a ser superado, um professor a ser aprendido, um estoque a ser gerido, uma comunidade da qual participamos, um problema a ser resolvido, uma sabedoria a ser honrada. Esta mudança de perspectiva não é romântica ou nostálgica, é profundamente prática. Como demonstram as civilizações amazônicas, sociedades que entendem e trabalham com os sistemas naturais podem florescer por milênios, enquanto aquelas que os combatem frequentemente colapsam em séculos. O futuro como conversa com o passado. A relevância da Amazônia Antiga para nosso futuro não está em copiar literalmente suas técnicas, mas em aprender seus princípios fundamentais. Pensar em escalas temporais intergeracionais, não apenas em ciclos eleitorais ou trimestrais. Valorizar a diversidade como fonte de resiliência, não como obstáculo à eficiência. Projetar sistemas que se regeneram com o uso, não que se degradam. Medir o sucesso pela saúde ecológica, não apenas pelo crescimento econômico. Entender o conhecimento como um bem comum, não como propriedade privada. Estes princípios, testados e refinados ao longo de milênios na Amazônia, oferecem um farol em tempos de incerteza ecológica. A floresta que continua a ensinar. Ao final desta exploração, percebemos que a Amazônia nunca foi realmente perdida ou esquecida. Suas lições estiveram sempre presentes, codificadas na disposição de suas árvores, na química de seu solo, na memória de seus povos. Nossa jornada de redescoberta não foi sobre desenterrar um passado morto, mas sobre aprender a ler um texto vivo que sempre esteve diante de nossos olhos. A floresta amazônica, em sua majestosa complexidade, permanece como testemunha silenciosa de uma verdade profunda, que a civilização humana em seu florescimento mais pleno não é aquela que domina a natureza, mas aquela que aprende a dançar com ela. Que o progresso genuíno não está em nossa capacidade de impor nossa vontade ao mundo natural, mas em nossa habilidade de nos tornarmos parceiros conscientes na grande teia da vida. Enquanto as árvores continuam a crescer sobre os geoglifos invisíveis, enquanto a Terra Preta permanece fértil milênios depois de sua criação,
Enquanto o conhecimento tradicional resiste contra todas as probabilidades, a lição persiste. Cabe a nós, herdeiros de uma tradição cultural diferente mas igualmente humana, aprender a ouvi-la antes que seja tarde demais. A Amazônia antiga nos mostrou o caminho. Resta saber se teremos a sabedoria para segui-lo. Durma bem, conhecedor.